Eu ia começar o vídeo aqui e olha o louvor que tá tocando. Esse louvor está nos seguindo. Eu sempre deixo bem baixinho, mas olha que deixa eu ver se vai tocar. Quando começar o refrão eu aumento. Deixa eu ver. É esse. Na vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Jesus, nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Eu acho lindo esse refrão. E é verdadeiro, né? É impactante. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo meus maus hábitos, ficou. Jesus. Eu vou baixar. Me ajuda. O nome dele é Jesus. Esse louvor fala sobre até nos nossos momentos que a gente falha, que a gente erra, que a gente comete algum pecado, só Jesus fica. Até nos maus hábitos. Ele nos conhece, ele escolhe ficar. É uma escolha. Tem que ser uma escolha minha e sua também. Servi-lo de verdade, com transparência, com amor, com cuidado, com respeito. E aonde está o amor, o cuidado e o respeito? Para o próximo. Empatia para o próximo. Como que eu digo que amo Jesus? Quando eu cuido do próximo. Quando eu consigo olhar para o próximo com um olhar de empatia, amor, cuidado, respeito, compreensão. Quando eu compreendo os erros e as falhas, eu estou dizendo, Jesus, eu te amo. Porque o Senhor me perdoou tantas vezes, eu sou falha, eu sou pecadora. E o Senhor insiste em estar do meu lado. Jesus não nos abandona, nunca, jamais. E que eu e você venhamos pegar esse louvor como referência e saiba que é sempre para o próximo. Por que Deus levanta pessoas? Por que Deus colocou em todos nós um propósito? Para o próximo. Para que o nosso próximo seja beneficiado. É sempre para o próximo. Tudo na Bíblia. Se Deus levantou você para algo, é porque Ele conta com você. Porque tem pessoas que precisam ouvir o que Ele quer dizer. Então, esta pessoa que está falando também precisa ser transparente. Eu sempre digo para os meus familiares, né, as pessoas que me conhecem pessoalmente, é tão difícil às vezes as pessoas entenderem o porquê. Por que você escolheu? Por que você faz isso? Por quê? Porque o propósito é mais importante do que qualquer coisa. O propósito que Deus colocou em mim e em você é mais importante que tudo. E depois que nós estamos alinhados com Deus e fazendo o que Ele nos pediu, é que a nossa vida evolui, é que a nossa vida prospera, é que a nossa vida tem um desenrolar melhor. Porque quando a gente está no propósito, cumprindo o propósito, aqui dentro tem paz. Se aqui dentro tem paz, então eu consigo fazer qualquer coisa. Para mim não tem nenhum problema grande que eu não consiga resolver, porque com paz nós resolvemos qualquer coisa.
E é incrível. O único que sempre vai ficar, o único que sempre vai estar é Jesus. Então que eu e você não venhamos nunca olhar para trás. Depois que a gente decide que vai, não podemos olhar para trás. Então, que nós venhamos fazer o que é certo, correto, para agradar a Deus. E o que nós temos que fazer na jornada? Nós temos que pedir a misericórdia de Deus e falar: me ensina, Pai, me ajuda, me conduz. Agora, antes de abrir este vídeo, eu estava orando e falei: Espírito Santo, fala por mim, porque eu não sei como será. Nós não sabemos como será, mas Deus sabe tudo e todas as coisas. Então, que nós venhamos estar sempre dispostos a fazer o que Deus pediu, a cumprir o propósito, que nós venhamos fazer isso com êxito, que nós venhamos ter principalmente olhar de misericórdia. Deus está nos detalhes, Deus está no nosso comportamento, nas nossas falhas, nas coisas que nós fazemos e falamos no dia a dia. Por isso é tão importante o poder da palavra. Por isso é tão importante a gente colocar um filtro na nossa mente e antes de qualquer palavra que saia, nós temos que pensar: por que eu vou falar contra mim palavras depreciativas? Não posso, não tem porquê. Deus é perfeito, Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus é perfeito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele sabe exatamente o que nós estamos falando, pensando, qual será a nossa atitude no momento seguinte, nós não sabemos, mas Ele já sabe. Nós temos como enganar a Deus? Não. Então que nós venhamos ser transparentes, para que Deus possa contar comigo e com você. E olha só, eu separei um versículo hoje para a gente estudar um pouquinho, e ele fica em Provérbios 15, e diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso nos revela que não importa o momento da vida em que eu esteja, não importa o que esteja acontecendo, não importa aonde eu estou, com a quantidade de pessoas que eu estou. A Bíblia não mente, ela é verdadeira. Então, se no momento que está todo mundo alvoroçado, eu tiver uma resposta branda, eu desvio todo e qualquer furor. É assim que nós temos que, ao menos, tentar fazer. Por isso que o nosso dia começa no amanhecer. Que horas você acorda? Você consegue acordar 30 minutos antes deste horário que você pensou? Se você conseguir, então isso quer dizer que você está disposto a ter um dia bom, agradável e feliz. A leitura da Bíblia é primordial. Nós não devemos nem sair de casa sem ler a Bíblia, porque a Bíblia nos prepara para o dia. Então, se por acaso você pode dizer assim: ah, mas este meu dia não tem como, eu tenho tanta coisa para fazer. Acorda 30 minutos antes e fala: primeiro eu vou orar. Uma oração de 5 minutos está ótimo. Eu vou agradecer a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo dia que está se iniciando. Agradeça a Deus pelo seu horário de almoço que você ainda não comeu. Agradeça a Deus pelo seu jantar, que obviamente você ainda não fez. Mas quando eu agradeço com antecipação, eu já estou abençoando o que está por vir. É assim que acontece, porque se eu tenho fé que eu vou chegar no final do dia, então eu tenho que ter fé ao amanhecer e agradecer pelo que eu ainda não vi, pelo que eu ainda não sei. E quando eu agradeço, eu também abençoo. É assim que eu ensino também. Eu ensino muito a falar sobre a gratidão, porque a gratidão é uma bênção antecipada. Então, se eu desejo a bênção, então eu tenho que agradecer antes. E eu ensinei assim: não peça mais nada para Deus. Pare de pedir. Agradeça pelo que você quer, como se já estivesse. Um exemplo.
Eu tô tomando hoje um cappuccino. Se eu agradecer por este cappuccino hoje, agora, neste momento, que efeito vai fazer na minha vida? Nenhum, porque eu tenho ele em mãos. Eu estou agradecendo pelo que eu tenho. Tudo bem, tá tudo certo, eu já tenho em mãos. E eu estou agradecendo, é bom, é. Mas melhor ainda, é quando eu agradeço por algo que eu não tenho. Pai, amanhã eu sei que eu irei tomar um maravilhoso cappuccino na cafeteria tal, tal e tal. É só uma explicação. E simplesmente, sem saber como, no amanhã, você está no lugar que você agradeceu, tomando o cappuccino que você agradeceu, com a pessoa que você disse para Deus que você queria estar. E aí, você movimentou a fé. Você fez com que aquilo que está lá no futuro viesse até você. Porque você agradeceu antes. Então, quando eu agradeço, eu abençoo. E tudo que eu abençoo, eu terei na minha vida. Você entende o poder da palavra? Vai muito além de coisas que eu acho. Mediante a isso, então eu não preciso pedir mais nada para Deus? Não precisa. Agradeça. Eu entendo que muitas vezes a gente conversa com Deus e a gente está em sofrimento e querendo conversar e querendo falar e a gente fala um monte de coisas e tá tudo bem, não tem problema, porque Deus entende o nosso tempo, Deus entende tudo na nossa vida. Mas na maior parte das vezes que você venha agradecer a Deus, que você venha ser grato por tudo, que você venha estar disposto a amanhecer e antes do seu dia começar, Pai, obrigada por mais este dia. Obrigada porque eu tenho certeza que o meu dia será maravilhoso. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, sempre me ouve, está do meu lado. Espírito Santo me acompanha, fique comigo na trajetória, me ajuda a decidir as coisas. Me ensina como tratar as pessoas, me ensina como falar com as pessoas, que todas as pessoas que chegarem em mim, que eu tenha capacidade, que eu tenha humildade, que eu tenha respeito para falar, entender e direcionar. É assim que nós temos que fazer logo que o dia amanhece, porque você está preparando o seu dia. Não importa onde você trabalha, não importa onde você esteja, prepara o seu dia ao amanhecer. Agradeça pelo café da manhã, pelo almoço, café da tarde, janta. Agradeça por tudo. No dia anterior, principalmente, diga assim: Pai, obrigada pela paz que está chegando. Obrigada pela paz maravilhosa do dia de amanhã. Que venha ser um dia incrível e maravilhoso. E será. E será porque a palavra tem poder e você está plantando. Então, quando diz que a palavra branda, ela resolve toda e qualquer situação na nossa vida, deixa eu ler o versículo de novo. A resposta branda desvia o furor. Em qualquer situação. Se a Bíblia disse, é verdade. A segunda parte, mas a palavra dura suscita ira. Nós precisamos disso? Não. Por quê? Porque a gente pensa. Porque eu tenho um filtro na minha cabeça e eu não preciso discutir, brigar para ter o que eu quero. Eu não preciso ser ríspida para ter o que eu quero. Principalmente você, mulher. A mulher em especial, ela tem um dom que muitas de nós desconhecem. Mas toda vez que a gente usa a palavra branda, toda vez que a gente fala com amor, com carinho e respeito, o homem do outro lado é impossível que ele não compreenda o que você está querendo dizer. É impossível que ele não faça o que você quer naquele momento. Porque a mulher, ela tem o poder do diálogo. Ela consegue. Deus fez a mulher moldada, preparada para direcionar o homem. Você, homem, aceite ser direcionado pela mulher que você escolheu. Quando vocês se alinharem, tudo vai dar certo na vida de vocês. Tudo vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Muitas vezes a gente erra, a gente falha,
e a gente tem que voltar e pedir perdão. Sempre temos que pedir perdão, mesmo que a gente ache que, mas hoje eu não fiz nada. Você acordou. Nós temos que pedir perdão. Com Deus é assim. Deus está certo. E nós não. Se a Bíblia diz, está certo. Não é verdade? Então ontem eu falei sobre o poder da palavra e hoje, sem nem saber que seria isso. Na verdade, olha só como são as coisas. Na verdade, a minha Bíblia está aberta aqui em Provérbios 31, porque eu ia falar sobre a mulher virtuosa. E aí eu escutei o louvor e o que eu falei foi isso. Então, como eu orei antes e pedi para o Espírito Santo me direcionar, quem direcionou foi o Espírito Santo. Então, o que eu falei foi que o Espírito Santo queria que eu falasse. E ponto. E não tem discussão. Quando a gente aceita ser moldada e direcionada por Deus, a gente passa a aceitar tudo e qualquer coisa na nossa vida, porque sabemos que tudo na nossa vida é para a honra e glória de Deus. Todas as coisas me convêm, nem todas eu posso fazer. Tudo o que eu quiser, talvez, são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o que nós estamos falando, pensando e fazendo está moldando o nosso futuro. Principalmente as palavras que nós estamos verbalizando. Você, mulher, que quer ter paz na sua vida, para você ter paz, primeiro eu dou a paz e depois eu tenho paz. Então, para você que é casada, dê numa bandeja a paz. Como que é o meu lar? Por que o meu lar está em guerra? Então eu vou oferecer a paz e eu terei paz. Tudo é sobre o outro. Com Deus é sobre o outro. Se eu quero paz, eu tenho que dar paz. Então, coloque-a numa bandeja e você dá a paz e você receberá a paz. Sempre assim. Deus, Ele nunca vai... não é que Deus não se importa, Ele se importa com todos e muito. Só que Deus é razão, não é emoção. Então, não adianta eu passar a noite pedindo algo. Eu tenho que ter clareza das coisas que eu estou fazendo, falando e pensando. A partir do momento que eu tenho clareza, eu sei o que eu preciso fazer e aí então eu vou decidir. Então, se eu sou uma mulher sábia, eu vou colocar a paz em uma bandeja, eu vou dar a paz que eu quero e eu terei ela de volta. É assim com Deus. Ame o próximo como a ti mesma. O que eu quero para o outro, eu tenho que oferecer. E aí então eu terei. E tudo está no poder da palavra. O que eu quero para mim, então eu vou abençoar na vida do outro. E aí sim eu terei. É assim que funciona com Deus. Eu abençoo e aí então eu sou abençoada. Deus está vendo tudo. Deus está analisando o nosso comportamento. Deus está ouvindo as nossas falas. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então que nós venhamos ter humildade para entender e compreender as coisas que devemos fazer. Eu faço aquilo que é coerente com a minha vida hoje. Então, eu tomei uma decisão para a minha vida e, mediante a isso, Deus vai me alicerçar. Eu sempre falo, e é tão gostoso isso, que a primeira palestra que eu fiz, e foi tão incrível, foi tão maravilhoso, foi algo mágico. Tudo que aconteceu no dia anterior foi traumático. Mas no dia seguinte, quando eu dormi, aconteceu um monte de coisas no dia anterior e aí eu descansei, eu dormi e eu falei, eu tenho certeza que o dia de amanhã vai ser uma bênção e Deus vai me usar. E aí no dia seguinte, no dia da palestra, foi uma bênção e eu não sei como eu finalizei falando, eu ponho o pé e Deus põe o chão. Eu ponho o pé, Deus é a base, põe o chão. E a nossa vida é assim. E quando eu verbalizo que eu vou colocar o meu pé, Deus é a minha base, vai colocar o meu chão, então tudo dá certo.
É impossível alguma coisa dar errada na minha vida, porque Deus é a minha base, Deus é o meu alicerce, Deus é o meu braço forte. Mas Ele pode ser o seu também, a partir da sua escolha, das suas decisões, das suas palavras assertivas. Não use palavras depreciativas contra você. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe tudo à sua volta e tudo voltará para você. Amar o próximo como a ti mesmo. Então eu me amo tanto que tudo que eu quero para mim eu também desejo para o meu próximo, porque eu sei que só assim chegará para mim. As coisas com Deus é assim. As coisas com Deus talvez seja como antigamente Deus falava por parábolas e nem todas as pessoas entendiam. Hoje, talvez com um intelecto melhor, com tanta informações nas redes sociais, a gente consiga compreender um pouco melhor. Mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não importa quem é o seu próximo, o ame, porque o melhor beneficiado será você. Fiquem com Deus, até amanhã. Um grande abraço e eu espero que amanhã nós conseguiremos falar sobre a mulher virtuosa. Tchau, tchau.